Essa é a palavra de Deus sobre a tua vida. Ele não precisa de nada do que você tem para ele fazer o grande milagre na tua vida, na tua casa, na tua família. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor, minhas irmãs, boa noite. Irmã Rosiane, irmã Mariana. Amém, Alexandre. Boa noite, graça e paz. Glória a Deus, aleluia. Esse louvor é maravilhoso, né, minhas irmãs? Deus sempre tem um escape para nós, né? Vamos iniciar o culto desta noite. Para começar o culto, gostaria de deixar um versículo para meditação que se encontra em Joel 2, versículo 13, amém? Que diz assim a palavra do Senhor: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, nosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e é grande em benignidade, e se arrepende do mal. Aleluia, glória a Deus, né? Então que nós possamos buscar sempre a presença do Senhor e se arrepender todos os dias, né? Porque todos os dias nós pecamos, né? Todos os dias, eu gosto sempre de falar que o meu pastor da igreja que eu congregava em São Paulo falava sempre, né? O nosso Adão, ele tenta ressuscitar todos os dias, né? Nos fazer pecar todos os dias, mas nós devemos nos arrepender e buscar sempre a misericórdia do Senhor, né? Porque a palavra do Senhor é bem clara, né? Que nós devemos rasgar o nosso coração e não nossas vestes, né? O Senhor Jesus mesmo fala, né? Que ele não quer mais sacrifício e sim obediência. Então, que nós possamos buscar a obediência sempre, amém? Vamos fazer um breve momento de oração para iniciar o culto, para ouvir a voz do Senhor nesta noite. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Pai. Senhor Deus maravilhoso e eterno Pai. Santo de Israel, grandioso és tu, meu Deus. Pai, tu és exaltado entre as nações, tu és querido, Senhor, no meio de nós. Tu és, meu Pai, esperado aqui nesta noite, ó Pai. Senhor, queremos te glorificar com a nossa boca, queremos te exaltar e dizer, Senhor, que sem ti nada somos, que somos totalmente dependentes, Senhor, do teu favor, da tua misericórdia, da tua graça, Pai. Senhor, venha se fazer presente nesta noite, pois esse culto é para ti, esse culto, Senhor, é somente para te glorificar, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, perdoar os nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, Senhor, que cometemos nesse dia, ó Pai. Aleluia, glória a Deus. Como a tua palavra que acabamos de ler, Senhor, nos arrependemos, porque o Senhor é compassivo, o Senhor é misericordioso, e o Senhor é cheio de benignidade, ó Pai. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, nos perdoa, Pai, por tudo aquilo que estamos fazendo, Senhor, que não te agrada, Pai. Nos ensina a andar pelo caminho correto e justo. Aleluia, glória a Deus. Que teu Espírito Santo possa se fazer presente nesta noite. Que o Senhor possa, meu Pai, atrair pessoas, vidas, Senhor, para vir nesta noite, Senhor, nesse quarto dia de campanha, Pai. Lutar pela sua bênção. Não deixe, Senhor, as pessoas desistirem daquilo, Aleluia. Pai, que vem buscando das tuas mãos. Porque a tua palavra diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado para viver e para morrer. Há um tempo determinado para, aleluia, glória a Deus, a semente germinar, Aleluia. virar uma árvore, crescer flores, cair e nascer de novo. A tua palavra diz que não há uma folha, não cai uma folha de uma árvore se não for, meu Pai, pela tua permissão, Senhor. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a entender aquilo, Senhor, que o Senhor está fazendo na nossa vida. Nos ensina, Senhor, a entender o teu trabalhar, ó Pai. Não te retires de nós. Não desvie o teu olhar de nós, ó Pai.
pois precisamos de Ti. Abençoa cada irmão, cada irmã, Senhor, que irá entrar nesta noite. E aqueles que não entrarão, Senhor, o Senhor sabe o porquê. Pai, visita todos. Visita a sua casa, seus lares, sua família, meu Pai. Que os teus anjos possam, meu Pai, estar guardando e livrando. Em nome de Jesus, Senhor. Fala conosco, Senhor, através dos louvores que serão entoados, através da palavra, Senhor, que será ministrada nesta noite, ó Pai. Nos alimenta, Senhor, nos revigora, nos transforma. Não aceitamos sair, Senhor, desse culto, dessa reunião, da mesma forma que entramos, ó Pai. E não desistiremos, assim como Jacó não desistiu, Pai, e lutou com o anjo até o amanhecer. Lutaremos pela nossa bênção com a certeza da vitória, porque aquele que nos dá a vitória é mais que vencedor, aleluia. É o Senhor dos exércitos, aquele que não perde uma batalha. Por isso te adoramos, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, por não nos abandonar. Obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus, graças te damos. Amém. Amém, minhas irmãs. Glória a Deus, aleluia. Amém. Irmã Mariana, gostaria de uma oportunidade, minha irmã, para louvar ao Senhor, ou contar algum relato, falar alguma coisa na palavra do Senhor, uma breve reflexão. Então, eu estava até querendo dormir desde cedo, eu estava com muito sono. E eu disse, não, eu vou participar hoje, eu preciso ouvir a voz de Deus. Mas eu queria contar uma coisa assim, que não foi comigo, mas eu observei. Teve uma mulher que trabalhou na minha casa quando eu era criança ainda. E aí ela é crente, mas os filhos dela se envolveram com coisa errada. O mais velho foi assassinado e o mais novo foi preso. E quando ele saiu louco mesmo da cadeia. Ele passava direto aqui, pegando coisa do chão, lixo, enfim. E aí, um dia desse, eu fui pra, fui no mercado e ele é homossexual, né? Mas aí eu vi ele totalmente diferente, consciente, totalmente, assim, diferente do que ele estava limpo, falando bem. E aí, quando foi essa semana ainda, eu estava aqui na frente de casa e ele, né, enfim, ele, não sei, passou e aí, logo após, a mãe dele veio também. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, a mãe dele não tem condições nenhuma de pagar uma clínica, uma pessoa do jeito que ele estava, não tinha como se recuperar tão rápido. E, e eu acho que foi, com certeza, foram as orações da mãe dele, que apesar de tudo, né, dessa parte que ele é homossexual, mas Deus trabalhou na vida dele. Eu creio que Deus vai trabalhar muito mais. Mas assim, me impressionou essa mudança tão repentina na vida dele. É, e eu creio que foi muita oração da mãe dele. Então, assim, isso me fortaleceu, porque eu sei que a mãe dele é crente, né? E eu creio que a mãe dele orou muito por ele e Deus ouviu. Então, eu observando de longe, eu vi, assim, um milagre na minha frente, né? De uma pessoa que logo, logo ia partir, ia morrer, enfim, né? E de repente estava bem. Então, o que eu queria falar é o seguinte, que assim como Deus fez, né, com esse menino, né, ele pode fazer nas nossas vidas. A gente às vezes pensa que Deus não ouve, não, não nos ouve,
não nos responde, mas eu creio que tudo no tempo certo, tudo no tempo oportuno. A gente tem que passar por determinadas coisas para que possamos crescer espiritualmente. Então, essa semana, né, eu pude ver com os meus olhos o que Deus fez na vida daquele menino, né, que se autodenomina como mulher. E apesar disso, né, apesar dele se denominar assim, de viver assim, de usar a roupas de mulher, é, Deus não deixou de fazer um milagre na vida dele. Então, era isso que eu queria compartilhar para fortalecer a minha fé e para fortalecer a fé dos irmãos também. Sou muito redundante, espero que vocês tenham entendido, mas é isso. Amém, minha irmã, amém. Deus é maravilhoso, né? Se nós estamos aqui, é porque alguém orou por nós, né? Há muitos estavam, pelo menos eu estava, passei muitos e muitos anos, mais de 16 anos no mundo, né, fazendo o que era de errado, e, e alguém estava orando por mim, né? Eu sei muito que a minha tia-avó orou muito pela minha vida antes de falecer, né? Ela que me incentivava a ir para a igreja, ela que quando via eu ministrar quando eu era mais novo, ela enchia os olhos de lágrimas ao me ver ali, e antes de partir, ela foi para o Senhor, e ali ela me ensinou muitas coisas, né? A paz do Senhor, irmão Glaucia. Deus abençoe, seja bem-vindo, viu? Então, se nós estamos aqui na presença do Senhor hoje, podendo buscá-lo, ele fazendo a sua obra na nossa vida, é porque antes alguém orou por nós, né? Então é tremendo quando a gente vê um relato desse, é impactante, é maravilhoso, né? É de encher o coração de esperança, né? Porque o Senhor ele faz sim, ele faz no tempo dele, né? A palavra do Senhor diz que o tempo do Senhor é perfeito, né? Muitas das vezes nós não temos paciência de esperar o tempo do Senhor, né? E e olha só, né, igual no meu caso, né, mais uma vez, demorou 16 anos para mim entender realmente o que o Senhor tinha para minha vida, né? Eu fugi por muito tempo, quis viver as delícias do mundo, vamos dizer assim, né? E, e no final só me trouxe tristeza e dor, né? É igual diz um corinho, né? Mundo de tristeza, mundo de horror, mundo enganado. Aí fala, eu gosto muito desse corinho porque é a grande verdade, né? Nós olhamos para o mundo, mas nós não podemos encontrar salvação no mundo, né? A não ser no nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele é bem enfático quando ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim, né? Então não há outro caminho de salvação, né? E glória a Deus pela vida desse rapaz, né? Que está abrindo os seus olhos espirituais e o Espírito Santo está fazendo a obra na vida dele, né? Gostaria de dar uma oportunidade para minha esposa louvar ou falar algo que o Espírito Santo deseja no ministre no seu coração, amém? Nossa, mano. Amém, amém. A paz do Senhor, irmãos. Hoje foi uma sexta-feira bem corrida, né? Bem cansativa, mas temos que ter o nosso momento com Cristo, né? Confesso que o Alexandre me pegou de surpresa, porque hoje eu tava afim só de ouvir. Mas eu vou. Só um momentinho aqui, irmãos, que eu vou cantar um louvor. Deixa eu só pegar aqui, porque eu não lembro muito da letra desse louvor. Só um minutinho. Estão me ouvindo? Amém? Sim, estou ouvindo a senhora. Amém. Só um momentinho aqui que eu tô. Espera aí, irmãos.
Aleluia, glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, irmãos. É, eu gosto muito desse louvor. Esse louvor, ele... Amor, só um minutinho, irmãos. Amor, coloca para mim. Aleluia, glória a Deus. O irmão Alexandre vai pôr aqui, porque no meu celular não está querendo ir, não, irmãos. Então, quanto isso, vamos agradecer a Deus, né? Eu vou orar um pouquinho. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Somos gratos a Ti, Pai. Senhor, neste momento, Senhor, nesta noite, Pai, eu sei que o Senhor está fazendo grandes coisas, eu sei que o Senhor tem que operar muito mais em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Sei que somos tão pequenininhos diante da Tua presença, meu Pai. Eu te glorifico, Senhor, por podermos respirar, por podermos olhar, Senhor, essa luz maravilhosa e esta noite que o Senhor nos daste, meu Pai. Eu te louvo, eu te glorifico, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Conseguiu, amor? Amém. Aleluia. Sei, é bem assim. O medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Sei, é bem assim. É tão difícil suportar umas lágrimas e essa lágrima no olhar. Aleluia. Sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza que chegou ao fim. Se Deus mudou a minha vida, não vai mudar a tua história. Deus deu o seu único filho, morrer por nós em voo outrora, derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz, vai te arrancar do fundo do poço, te fazer um vaso novo, te mostrar para os teus inimigos que hoje esteve contigo. E você vai te olhar e vão dizer que isso pode acontecer. Aleluia, Deus é maravilhoso, irmãos. Eu não sei o que você está passando, mas hoje Deus está te fortalecendo e você vai cantar do outro lado. Você vai cantar, irmãos. Eu creio, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. O hino da vitória, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus. Aleluia, irmãos. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor. Se Ele te prometeu, irmãos, creia. É no tempo dele, não é no nosso tempo. O trabalhar de Deus, ele é maravilhoso. O trabalhar do Senhor é magnífico. Não adianta colocarmos as nossas mãos. Deixa o trabalhar do Senhor, que grandes coisas Ele vai fazer. Porque se Ele fez na minha vida, fez na vida do irmão Alexandre, Ele vai fazer na sua vida. Só simplesmente se derrame, clame ao Senhor. Não sei qual que é a sua situação, não sei qual é a sua prisão, eu não sei suas dificuldades, eu não sei de nada. Mas o Senhor que nós servimos, Ele te conhece desde o deitar, desde o levantar, e Ele escolheu cada um de nós, desde o ventre da nossa mãe. Então, se estamos passando hoje por provas, por perseguições, por lutas, o Senhor, Ele tem algo maravilhoso, porque é o nosso testemunho lá na frente. É Ele que nos transforma. Só simplesmente, irmãos, abra os seus ouvidos, abra os teus olhos espirituais e creia.
e abra teu coração de verdade, se transforma de dentro para fora, porque grandes coisas eu sei que o Senhor há de fazer na sua vida. Aleluia, irmãos. Assim eu agradeço minha rica oportunidade. Amém? Amém, glória a Deus, hein? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Irmão Eliseu, pode falar, meu irmão? Tá por aí? Amém, varão. Tô por aqui sim. Aleluia, a oportunidade está contigo, meu irmão. Amém, amém. Tô aqui deitado, porque a perna aqui só gosta de ficar deitada. Nunca vi isso, misericórdia. Tem que dar cada fisgada, cada choque, só a misericórdia de Deus. Louvado seja Deus. Culto abençoado, né? Mais um elo dessa campanha. Louvado seja Deus. Sabemos que não é fácil mesmo, realmente. O inimigo tenta nos querer parar, nos colocar até mesmo para baixo, nos desanimar. Mas fiel é quem prometeu. E continuamos firmes com o nosso Senhor. Nós, muitas das vezes, não entendemos, não sabemos o para quê de tantas coisas, de muitas coisas que nos sobreveio, mas Deus sabe de todas as coisas. Nós não precisamos parar, querer entender, mas sim precisamos tão somente crer. Louvado é o nome santo do Senhor. Que Deus venha abençoar a vida de cada um dos irmãos aqui presentes nesta noite. Louvado seja Deus. Estarei louvando um louvor da harpa cristã, bastante conhecido dos irmãos. Louvado seja Deus. É o 545, que diz: Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está.
Louvado seja Deus, como diz a letra desse louvor, né? Porque ele vive. Podemos crer no amanhã. Eu posso crer no amanhã. Louvado seja Deus, tão certo como o Senhor vive. Persista no que você tem pedido a Deus, pois Deus, ele vela pela tua palavra para que ela venha se cumprir. Como está escrito em Atos 16:31. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, meu irmão. Glória a Deus. Deus seja louvado, meu irmão Eliseu, pela sua vida. Né? É difícil mesmo. Né? O irmão quebrou a perna, colocou o irmão colocou um pino, né? Ele deu uma reste na minha perna aqui. Pela medicina, eles falam que foi colocado uma reste aqui na perna. Mas é só interno ou externo também? Por dentro mesmo. Santo Deus. Ah, entendi. Esse tempo de recuperação é complicado, né? Dá esses choques mesmo, dá uma agonia, né? Misericórdia. E depois que cicatriza no frio, sempre o irmão vai sentir uma dorzinha, não vai ter jeito, viu? Não tem Tem pra onde correr. Mas importante é que o irmão está bem, está se recuperando, né? E o milagre Deus fez, né? Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, antes de passar para a irmã Rosiane, que irá trazer a palavra desta noite, gostaria de saber, irmã Glaucia, quer alguma oportunidade, minha irmã, para contar algum relato, cantar um louvor? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, minha irmã. Deus abençoe, viu? Não tem problema, nós também somos, viu? Aqui nós não sabemos cantar, não sabemos orar, mas o Senhor é quem ministra através de nós. Mas fique em paz, viu? Então eu vou cantar um hino da harpa também, meus irmãos, antes de entregar para nossa irmã, que é o em fervente oração, que é o 577, um dos louvores que eu mais gosto da harpa cristã, né? Que é assim: em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode fluir o que estarás pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia, glória a Deus. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Oh, glória a Deus, aleluia. Se orares, porém,
sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar. For por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus maravilhoso, Deus amado, Deus fiel, justo e poderoso, Senhor. Senhor, entramos mais uma vez em Tua presença para Te adorar, para Te glorificar, ó Pai. E para, Senhor, bendizer o Teu santo nome, Pai. Pai, como diz o hino que acabamos de entoar, ó Pai, queremos deixar tudo no Teu altar, Senhor. Queremos entregar tudo em Tuas mãos, Senhor, porque sabemos, ó Pai, que quando entregamos tudo em Tuas mãos, Senhor, aleluia, glória a Deus, no tempo perfeito de Ti, Senhor, tudo acontecerá. Tudo, meu Pai, se resolverá, meu Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, Senhor. Então deixamos tudo nesta noite no Teu altar, Pai, com a certeza que já alcançamos a bênção, Senhor. Meu Pai, com a certeza que a bênção já está em nossas mãos, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu te peço, Senhor, não se vá sem antes dar a nossa bênção, Pai. Sem antes, meu Pai, entregar aquilo que o Senhor veio entregar para nossas vidas, ó Pai. Ó Senhor, abençoa a tua serva, que nesta noite, meu Pai, trará a palavra, Senhor. Ministrará, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar para nós, meu Pai. Que nós, Senhor, meu Deus, venhamos a escutar, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos dizer, e não aquilo que queremos ouvir, ó Pai. Porque só o Senhor tem palavra de vida eterna, só o Senhor, meu Deus, tem o melhor para nós, ó Pai. Usa a tua serva, Rosiane, Senhor, como instrumento em tuas mãos, ó Pai. Ah, papai, usa a serva, Senhor. Abençoa a vida dela, abençoa a sua família, a sua casa, meu Pai. Não nos deixe confundido nesta noite, ó Pai. Que os nossos ouvidos possam estar atentos à sua voz, ó Pai. Assim te pedimos, te adoramos e te glorificamos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, né, meus irmãos? Irmã Rosiane, fica à vontade, minha irmã, deixa Deus lhe usar, a oportunidade é sua, viu? Amém, irmão Alexandre. Estão me escutando direitinho? Amém. Amém, glória a Deus. Primeiro, irmãos, de que tudo toda a palavra, eu quero agradecer a Deus, né? A oportunidade que Ele tem me dado de trazer a palavra dele, porque a palavra é dele, né? Agradecer ao nosso irmão Alexandre, né? Confesso que fui pega de surpresa, né? Quando o irmão pediu para que eu trouxesse essa palavra, mas a gente que somos soldados temos que estar preparados, né? E antes eu estava meditando na palavra do Senhor, e eu disse, Deus, essa palavra que o Senhor quer que eu traga, Deus, é uma campanha, Senhor, né? É uma campanha. E o Senhor, Ele me deu resposta, irmão, porque quando a gente pede a Deus, né, confirmação do que Ele quer sobre a nossa vida, ou fazer através de nós, Ele confirma. E na arte que o irmão Alexandre botou, tinha aquele hino, né? Acalma o vento, né? Disse Jesus. Então, essa palavra que o Senhor quer que eu traga à noite lá para a campanha, né? Que se encontra aqui, irmãos, em Mateus 14, o versículo 22 ao 32, né? A palavra do Senhor nesta noite, para o meu e teu coração, nos diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só.
e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou, logo dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, clamando, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aqui, irmão, o texto, né? Primeiro destaca uma obediência, né? A importância da obediência, né? Porque quando o crente ele está obediente a Deus, ele faz a vontade de Deus, né? E nesta noite não está sendo diferente nas nossas vidas, estamos obedientes, porque estamos aqui nesta campanha, né? Estamos aqui buscando aquilo que Deus ele proporciona para mim e para você, né? E Jesus aqui, o texto, ele diz que Jesus mandou aqueles discípulos ir para o meio do mar. Mesmo Jesus sabendo, irmão, que eles iam enfrentar uma forte tempestade. Porque Jesus, ele faz assim, às vezes ele nos coloca em situações, em momentos difíceis, que é para nos testar a nossa fé, o nível da nossa fé como está diante dele. E não foi diferente aqui com esses discípulos, né? Jesus, ele tirou ele da zona de conforto e botou para o meio do mar. Creio eu que Jesus, né, queria chamar a atenção desses discípulos. Porque a palavra de Deus diz que quando estamos em Cristo, se orarmos, Jesus, ele opera, né? Então, Jesus queria que eles tivessem autoridade. Ele, no meio daquela adversidade, daquela situação difícil, né? Aí vem um vento forte, uma tempestade, irmãos. Às vezes, vem tempestade sobre a nossa vida, vento forte, que é para eu e você pararmos de fazer a campanha, pararmos de estar buscando a presença de Deus, pararmos, ter medo, porque o medo, irmão, ele nos para. O medo, ele faz com que eu e você trave. A gente fica com medo em ver aquela situação, em ver aquele momento difícil. Às vezes, irmãos, é uma angústia que entra sobre a nossa vida, porque somos seres humanos, né? Mas Deus, ele permite, porque ele quer ver a minha atitude e a tua atitude diante dele. Aqui, a campanha, né, que Deus usou o nosso irmão Alexandre, Deus tem um propósito nessa campanha. Não só nessa, em todas. Mas a gente temos que entrar crendo que mesmo que se levantar algo na nossa vida para querer que nós desistemos de entrar na campanha ou de fazer o propósito de Deus na nossa vida, a gente não pode duvidar, tem que crer que o Senhor, ele é poderoso para nos tirar de situações difíceis, né? Seguimos a direção de Deus, não hesita até a gente passar por momentos difíceis, por dificuldade. Não isenta, não impede. Mesmo eu estando na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, vai se levantar algo difícil na minha vida. Porque o Senhor, ele nos prova. Ele nos prova. Até onde eu e você vai chegar diante da presença dele. Até onde é que está a minha e a tua confiança diante de Deus. Deus, tudo que é de Deus é com propósito, irmão. Deus, ele usa o servo, ele faz que nós passamos por algo, mas é propósito de Deus em meio àquela situação. E às vezes a gente desiste, a gente teme, às vezes uma angústia, uma tristeza que bate, e às vezes a gente não entra na campanha, às vezes a gente não quer estar nos pés do Senhor, mas quando eu e você estamos firmes em Deus, nada consegue nos parar ou nos derrubar. Aleluia. As situações vão vir.
Mas isso nos garante, irmãos, que Deus ele está no controle de todo tipo de situações e momentos difíceis da nossa vida. Aquilo que está sendo impossível aos seus olhos, o Senhor, ele diz que nada é impossível para ele, tudo é possível, irmão. Agora também ele diz, tudo é possível àquele que crê. Se eu estou crendo que eu vou ter vitória na campanha, eu vou ter vitória. Deus, ele vai descer um anjo e vai trazer a minha vitória e a sua. Mas precisamos crer, não duvidar. Porque Deus não trabalha em meio à dúvida. Aí será que estamos preparados? Em meio a uma campanha, em meio a algo que você está fazendo para Deus, você tem certeza que vai se levantar algo terrível contra a tua vida. Porque o inimigo é assim, ele levanta coisas para querer nos destruir, para querer acabar com a nossa vida. Mas estamos firmes na rocha. E a nossa rocha é Jesus. Quando nossos pés estamos firmes na palavra, a gente não tropeça. Porque Jesus, ele nos segura. Ele nos ampara. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, tem crise, tem momentos difíceis que a gente está passando, né? E às vezes a gente até põe o foco naquela situação. Porque os discípulos, quando viu Jesus vindo, eles ponharam o foco em quê? Aí um fantasma, né? Eles botaram o foco ali naquele cenário. Porque eu não sei, eu já fui para a praia e eu olhei lá de longe à noite e é uma escuridão terrível. E a vigília a quarta vigília, creio eu que era entre 3, no mínimo até 6 horas da manhã. Mas eu acho que era 3, 4 horas da manhã, por aí. Né? E você vê só aquela escuridão. E no final daquela escuridão você vê uma luz. Então, os discípulos ali, eles tremeram quando viram aquela situação. Quer dizer, eles só olharam, né, para aquela situação. E eles tiveram medo. Né? Mas, nesta noite, o Senhor, ele está nos amparando. Ele quer que eu e você, ele quer que eu e você continue, né? Continue buscando a presença de Deus. Aleluia. Irmãos, olhe, quando eu e você focamos focamos em Deus, vemos a situação difícil, mas estamos focando em Deus. Deus, ele começa a nos dar paz, a trazer esperança para a nossa vida, nos momentos em que a gente acha que o barco ele vai virar, que o barco está sendo açoitado e ele vai virar, porque tem situações na nossa vida que acontece isso, irmão. Ninguém fica 24 horas na presença de Deus só tendo alegria, não. Temos os nossos momentos difíceis que Deus permite, que é para poder chamar a minha e a tua atenção. Quando Pedro, ele viu perguntou se era Jesus, né? E Jesus disse, sou eu. E ele disse, então faz eu ir até aí contigo. Jesus disse, vem, Pedro. E Pedro desceu do barco, começou a andar, né? Ainda estava sem dúvida, começou a andar por cima do mar. Mas quando ele olhou, tirou o foco do Senhor, ele olhou para o foco da situação, do cenário que estava, ele começou a afundar. Isso nos mostra, irmão, que quando nós começamos que pedimos socorro, Jesus, ele vem e traz a resposta para a nossa vida. Jesus, ele vem e ele nos ampara, ele nos guarda, ele nos protege. Porque o propósito de Deus é estar com as mãos estendidas sobre a nossa vida, é não nos deixar cair. Mas precisamos confiar totalmente, inteiramente no Senhor. Confiar naquilo que Ele vai nos dar, naquilo que Ele vai fazer na nossa vida. E dependendo do Senhor fazer ou não, Ele não vai deixar de ser Deus. Ele vai ser Deus eternamente sobre a nossa vida. Dependendo do momento difícil que você está passando, se está doendo, se está machucando, mas Deus, Ele é fiel para ir e acalmar. É isso que está acontecendo sobre as nossas vidas. Eu digo as nossas vidas, irmã, porque essa semana eu passei por momentos terríveis, né?
ventos muito ao contrário, ventos fortes sobre a minha vida, mas eu disse, Senhor, o Senhor está no controle de tudo. Não deixa isso me tirar o foco do Senhor, porque o meu foco é o Senhor. Eu sei que a minha vitória vem do Senhor. Então não me deixa essa situação querer me derrubar, porque quem me chamou, quem me salvou foi o Senhor. Então eu botei o foco em Jesus, eu não botei o foco na situação. Foi difícil, foi, doeu. Mas Jesus está com a mão estendida sobre a minha vida. Então, passamos por dificuldade, passamos por situações. E quando Deus usa um servo, uma serva, alguém, para levantar uma campanha ou levantar um propósito diante de Deus, aí Deus não vai responder? Responde. Mas também Ele quer ver a minha fé e a tua. Como é que a gente está diante dEle? Como é que a gente vai continuar insistindo, não desistindo? Quando vir as tristezas, eu vou insistir, Jesus. Vou te buscar. Eu vou buscar a tua presença. Porque quem precisa de Jesus sou eu e você. Somos nós. Somos nós que precisamos dele. Não ele que precisamos, nós. Eu preciso de Jesus. Porque foi ele que me salvou. Então, Deus, ele estava testando o nível de fé daqueles discípulos. Creio eu que Deus, com certeza, queria que eles tivessem uma autoridade ali, né? Mas eles temeram, deixaram o medo entrar, deixaram a dúvida, né, a insegurança, e aquilo entrou, né? E eles ficaram com medo daquele cenário, daquela situação. Eu digo, irmão, que olha, irmão, bom é quando a gente estamos num propósito, e não quebrar o propósito, não quebrar a campanha, porque você não sabe como é tão importante no mundo espiritual essa campanha. Porque é uma briga, irmão, espiritual, que você nem vê, nós não vimos, mas tem. Porque é os anjos e o inimigo querendo parar. E os anjos querendo que eu e você prossiga. E é uma luta espiritual. Irmãos, olha, eu fiz uma campanha de 7 segunda-feira numa igreja, não na minha, numa igreja de fora. Deus, ele é tão lindo que Deus, ele se responsabilizou em tudo nessa campanha, nesse propósito que eu fiz. Foi uma campanha de 7 segunda-feira. Eu e Deus, me ajoelhei e disse, Deus, eu vou fazer essa campanha em prol disso. E eu pedi, irmão, a Deus. Um dos pedidos que eu pedi a Deus foi para que Deus, ele me encorajasse quando eu fosse, pelo menos, dar um versículo, porque eu era tímida, eu tinha medo de falar, eu ficava com medo. E Deus começou a trabalhar, irmãos. Não sou pregadora, mas eu falo aquilo que Jesus ele coloca no meu coração. Porque não adianta eu ser pregadora e minha vida não está diante do altar de Cristo. A minha vida tem que estar no altar. E o Senhor, ele está começando a trabalhar na minha vida, né? Ele está tirando a timidez, o medo. Porque é o medo, irmão, que impede de Deus trabalhar na nossa vida. É o medo, é a dúvida. Porque quando eu entro numa campanha, se eu duvidar, como é que Deus vai fazer se eu estou duvidando? Eu não estou crendo no poder do meu Deus. Eu não estou tendo aquela segurança. Deus, eu sei que o Senhor vai fazer. Aí começa a se levantar as coisas, aí a gente começa a nos desanimar. Por quê? Porque entrou a dúvida. Deixamos de confiar no poder e no milagre do Senhor. Deus não nos chamou a mim e a você para sermos covardes, não. Deus chamou para sermos corajosos. Ele escolheu Gideão. Gideão se achou que não era ninguém. Mas ele escolheu Gideão. E só foi com 300 homens que Gideão ganhou aquela guerra. Por quê? O Espírito do Senhor estava sobre ele. Quando o Espírito do Senhor está sobre a nossa vida, conseguimos passar por momentos difíceis, conseguimos passar por qualquer situação, porque o Senhor, ele está com as mãos estendidas sobre a nossa vida. Às vezes, irmãos, muitas das vezes, né, enxergamos limites. A gente só enxerga o limite, o nosso limite é aquele, né? Mas onde Deus já está vendo possibilidade. Quando você está vendo só aquele limite, Deus já está vendo a possibilidade de ultrapassar, porque ele é ilimitado, ele não tem limite. Para Deus não. Para mim você temos, mas para Deus não, né? E às vezes a gente olha com um olhar humano, né? E revela
o propósito de Deus quer ser revelado sobre a nossa vida, mas às vezes a gente não consegue porque a gente estamos olhando com olhar humano, mas começa a olhar com olhar espiritual, que você vai ver o propósito de Deus, a direção, a esperança, né? Quando ele escolhe, mole, Deus, ele é lindo. Aleluia. E o que ele quer só é que a gente colocamos a nossa fé diante dele, porque vamos entender, irmão, qual é o propósito de Deus sobre a nossa vida. E ele vai estar no controle de nossa vida, quando começamos a usar a nossa fé diante do nosso Deus. Deus, ele está para nos dar vitória. Deus, ele está para transformar a nossa família. Deus, ele está aí disposto a trabalhar na vida dos nossos familiares. Deus, ele está aí disposto a trabalhar, e está com a mão estendida assim, ó, sobre a tua vida, sobre você, e dizendo, o que queres que eu te faça? Quando Deus foi até aquele cego, ele perguntou, o que queres que eu te faça? Ele disse, Senhor, que eu enxergue. Precisamos enxergar espiritualmente o que Deus ele quer sobre a nossa vida. Qual é o propósito de Deus sobre a nossa vida? Porque nada é sem propósito, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito na nossa vida. Quando Deus foi tirar o povo do Egito, tinha um propósito de Deus na vida daquele povo. Quando Deus usou Josué para ser sucessor de Moisés, era um propósito de Deus. Era levar o povo para a terra prometida. É isso que Deus ele nos promete, nos levar para o céu. Mas precisamos estar diante da presença de Deus, tomando posições, tirando tudo aquilo que não agrada a Deus. O medo, a dúvida, a incerteza, sabe? A falta de esperança, o desânimo que ele disse, aqui, ó, no capítulo... No 27. E Jesus respondeu-lhe e falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais, né? É isso que Jesus ele quer nesta noite, que a gente tenha bom ânimo e não viemos temar diante das situações que se levantar sobre a nossa vida. Mas precisamos crer e acreditar que Ele é poderoso para nos dar vitória. Jesus, Ele está aí, pronto para nos abençoar. Estamos numa campanha, estamos numa peleja. Vai se levantar vento ao contrário, vai se levantar tempestade, mas que possamos estar firmes nos pés do Senhor. Porque quando Ele encontra e Ele vê sinceridade e vê que mesmo em meio àquela tempestade, você não está desistindo, mas você está persistindo, sabe? Dizendo, eu sei que o Senhor vai me dar minha vitória. Eu sei, muitas vezes, irmão, me entristeceu, eu dei vontade de eu não entrar mais em grupo nenhum. Eu saí do grupo. Às vezes veio esse pensamento sobre a minha vida. Mas eu disse a Deus, Deus, não vou desistir do Senhor. Porque eu sei, irmão, quando a gente está angustiado ou está triste, Deus usa um irmão, Deus usa uma irmã, uma palavra. Sabe? Uma palavra, na palavra dele. E aquela palavra, ela te levanta, ela edifica a tua vida. Porque a palavra de Deus, ela edifica as nossas vidas. Quando estamos tristes, Jesus ele diz assim, ó, às vezes a gente achamos que estamos só. Ele diz, eu estou contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Então, isso é uma promessa que o nosso Deus, ele está lado a lado comigo e com você. Ele não soltou a nossa mão. Pode ser até que eu soltei a mão de Deus, mas ele nunca soltou a minha mão. Ele sempre está do meu lado, me protegendo e me guardando. Ele está do nosso lado, protegendo e nos guardando de todo o mal que venha sobre a nossa vida. Às vezes, irmãos, a gente está no culto. Várias vezes eu já escutei isso. Irmãos dizendo, Jesus fala. Aí Jesus falava em repreensão, pedindo para se arrepender, falando. E às vezes nós não queremos escutar.
só quer, às vezes, benção. Tem muita gente, eu já vi pessoas que dizem para mim, saiu do grupo, porque só é lapada, só é lapada, só... Não, é aquilo que o Senhor, ele manda falar. Se é lapada, é para o nosso bem, porque Jesus, ele quer nos consertar. Ele não quer, ninguém vai para o céu de todo jeito. Tem que se converter, tem que ir na palavra, tem que obedecer a palavra, tem que obedecer os mandamentos, porque é os mandamentos do Senhor, é a lei do Senhor. Então, precisamos obedecer. Como é que eu vou obedecer a Deus se eu não obedeço nem a lei dele aqui, lendo? Ou praticando, às vezes verbalizando, mas não praticando o que eu estou lendo? Se lá em Salmo 1 diz assim, não sentai na roda dos escarnecedores, o que é que eu vou fazer em meio de pessoas que eu sei que não está falando coisas para edificar a minha vida? Então, o que eu tenho que fazer é me afastar. Não ficar com raiva, mas me afastar. A gente, às vezes, se afasta. Não é porque a gente é um santarrão, é um super-homem, um super crente. Não. É porque, verdadeiramente, a gente está almejando o céu. Verdadeiramente, a gente queremos o céu, queremos chegar no céu, queremos ver a face do Senhor, porque foi Ele que morreu naquela cruz, por mim e por você. Então, Ele merece que nós deixamos aquelas coisas que não agradam a Deus na nossa vida, mas que nós possamos estar dispostos a fazer sempre a vontade de Deus, não temendo, irmão, nem duvidando, não olhando as tempestades que surgem sobre a nossa vida, não olhando os ventos fortes que queiram nos derrubar, não, mas olhando só para o alvo, que é Jesus. O Salmo 121 diz assim, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, o meu socorro vem dele. A minha força vem do Senhor. A minha força, a força dos irmãos vem do Senhor. Se os irmãos estão até agora na campanha quarta, né? Se eu não me engano, irmão Alexandre, é a quarta, né? Mas os irmãos estão aí firme e forte. É isso que Deus, ele quer ver em mim e você. É isso que agrada aos olhos do Senhor. Quando Deus olha para mim, para você e diz assim, ó, para minha serva, meu servo. Passando por aquilo, né? Mas ele está firme ali, na campanha. Ele não me deixou a minha mão, ele não me largou. Ele está segurando firme na minha mão. Ó, meu servo, passando por tudo, mas está me buscando. Ó, meu servo, está orando, está jejuando, está fazendo a minha vontade. Aí Deus não vai descer as bênçãos dele sobre a nossa vida? Vai. Porque ele está com a mão aberta, estendida assim, ó. Vem, bendito do mundo. Vem buscar as minhas bênçãos, os meus milagres. Eu tenho visto Deus fazer milagre, irmãos. Eu sou um milagre de Deus. Jesus me salvou através do meu filho, irmão. Meu filho só tinha 5 anos. Quando meu filho começou a ir para a igreja, ele todo dia anotava meu nome. E ele disse a mim, já é grande, sempre ele diz isso quando está pregando. Ele diz assim na igreja, diz assim, a minha mãe ali, ó. Eu orei muito pela minha mãe, pequenininho, 5 anos, viu, irmão? Deus escuta a oração de criança, a gente que não pensa que Deus escuta. E ele dizia que botava meu nome e dizia assim, pastor, ore pela minha mãe para Jesus salvar. E Jesus fez, irmão. Jesus respondeu. Jesus, ele responde a minha tua oração. Ele responde quando estamos com sinceridade diante de Deus. Ele responde. Porque Daniel diz, na palavra de Daniel, o capítulo 9 de Daniel, e o versículo 23, no começo da tua súplica, foi dada a ordem. Então, Jesus, ele está dando a ordem. No final dessa campanha vai ter vitória, irmão, porque aqui o final do versículo diz assim, ó, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. O que deu a entender nessa palavra? Terminal da campanha, vai ter vitória, irmão. Irmãos e irmãs, nós temos que crer que no final da campanha vai ter vitória. Ainda que você não veja, mas vai ser espiritual, pode ser física, material, sabe, sentimental, não sei, quem sabe é Deus. Mas que vai ter vitória, vai ter. E já temos a vitória, porque estamos aqui, irmão, na campanha. Estamos aqui lutando para chegar até o céu. A vida do cristão é uma vida de luta, irmão. Luta, dificuldade, né? Cai, levanta, porque às vezes estamos bem e às vezes estamos cabisbaixos, estamos tristes, estamos angustiados, bate uma tristeza, mas às vezes a gente está todo fervoroso, toda fervorosa, glória a Deus, aleluia. E é assim a vida do cristão.
mas a gente temos uma certeza que quem nos salvou foi Jesus. Foi ele que morreu naquela cruz. Então, a nossa confiança, ela está no Senhor. No Senhor. Porque o Senhor, ele é grande. Ele é maravilhoso. O Senhor, ele tem mostrado, irmãos, os milagres dele sobre a nossa vida. Ele tem mostrado o poder dele sobre a nossa vida. Então, esse Deus é maravilhoso. Aqui o Salmo 23, irmão, o Salmo 27, o Salmo 27 e o 3 diz assim: ainda que um exército me cercasse, e o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiarei. Ainda que a situação esteja difícil, confiamos, temos que confiar nele, porque não é guerra que vai te derrubar. Não é nada que vai te derrubar ou me derrubar. Mas sim, quando surge uma luta, uma dificuldade, um momento difícil, é que eu e você, Deus, ele está nos edificando. Ele vai fazer com que eu e você passe por isso com paz e tendo alegria na presença dele, dizendo que ele é bom, dizendo que ele é poderoso para nos dar vitória. Então, que nesta noite possamos, irmãos, ter a certeza e a confiança, não duvidar do que Deus vai fazer na nossa vida, mas crer que a vitória vem pelo sangue de Jesus Cristo, porque aqui não estamos em vão, não. Aqui não estamos pedindo a qualquer Deus, não. Estamos pedindo a um Deus soberano, um Deus criador do céu e da terra, um Deus que faz. Não importa a tempestade, não importa o vento ao contrário, não importa nada. Vento forte não importa. O que importa é que através desse momento difícil, Deus, ele vai te levantar. Ele vai mostrar que ele é Deus sobre a tua vida. Então, que possamos estar firmes na palavra do Senhor. Não na palavra de alguém, ouvir a voz de alguém, não. A gente tem que ouvir diretamente a voz do Senhor. A gente tem que ouvir. Às vezes a gente fala, Jesus fala e a Bíblia é fechada. Mas a Bíblia aberta é a boca do Senhor. Ele fala para mim e fala para você. Que seja de cajado, que não seja, que seja de bênçãos derramando, que seja conserto. É o Senhor que fala. A palavra é dele. Então, que os irmãos possam estar firmes nessa campanha, não só nessa campanha, mas fazendo a vontade de Deus. Nunca se diminua. Eu não posso, eu não sei, não. Porque a gente foi salvo por um Deus que tudo pode e que tudo faz. Então, quando a gente vem nos diminuir, é o inimigo querendo que eu e você nos achamos nada. Mas quando Deus escolhe, está escolhido, não adianta. A gente até tenta fugir daquilo que Deus quer sobre a nossa vida, mas não adianta, porque Deus nos prova. Deus aqui, ele provou os discípulos. Ele queria ver como estava o nível de fé. Ele sabia o nível de fé daquele discípulo, mas ele queria ver a atitude daqueles discípulos em meio àquele vento forte. Às vezes Deus quer ver a nossa atitude em meio a um vento forte. Como é que a gente vai lidar com aquela situação? Mas quando começamos a colocar Deus no controle, e sabendo que ele está no controle de tudo da nossa vida, que nada foge do controle de Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Nada. Nada. Pode ter certeza que essa causa sua não é difícil para Deus. Até é difícil para mim e para você, mas para Deus não. Não é difícil a tua causa para Deus. Porque Deus, ele está resolvendo, ele já resolveu. Estou vendo não, irmã. Espiritualmente ele já resolveu. Pode crer que você vai ver. E eu louvo o Senhor, irmão, porque foi através do meu filho, com 5 anos, que eu estou aqui na presença de Deus. E desse Deus eu não largo mais. Porque desse Deus eu tenho recebido bênçãos. Bênçãos. Eu não peço a Deus bênçãos materiais, não, porque a palavra de Deus diz que isso ele acrescenta, né? Buscar primeiro o reino dos céus. E as outras coisas nos serão acrescentadas. Ele vai acrescentando, ele vai abençoando, ele vai mudando o cenário, ele vai mudando o quadro da nossa vida, a história ele vai mudando, ele faz uma nova história na minha vida e na sua.
velha Roseane ficou para trás, agora eis que tudo faz novo. Jesus, ele faz tudo novo nas nossas vidas, irmãos. Mas temos que crer, não duvidar, temos que ter certeza, temos que ter confiança no Deus que eu e você servimos. Porque quando Deus ele vê essa certeza, essa confiança, aí você vai ver o agir de Deus sobre a nossa vida. Às vezes Deus ele trabalha no silêncio, mas ele está trabalhando na nossa vida. E no silêncio, às vezes o silêncio de Deus, ele nos incomoda. Porque quando aquela mulher cananeia foi diante de Jesus, ela ficou calado, ele ficou em silêncio. Mas ela não desistiu de clamar pela sua filha, porque ela sabia de quem via um milagre, a libertação da filha daquela mulher. Então, a libertação da minha família, a libertação da tua família, vem do Senhor. E Ele vai fazer. Só espera um pouquinho de tempo, porque Jesus, o tempo é dele. Ele vai fazer no meio da nossa família. Aquela causa que você acha impossível, Deus ele vai resolver. Ele vai fazer para mostrar a você que ele faz, que ele é Deus. E ele só quer a fé. Ele só quer a minha e a tua fé diante dele. A minha e a tua confiança diante dele. Porque não tem exército que fique de pé diante do povo de Deus. Porque fomos escolhidos, fomos chamados para fazer a vontade do nosso Deus. Então, nesta noite, irmãos e irmãs, que possamos exercer a nossa fé diante de Deus, mesmo no momento difícil, mesmo você vendo o cenário, daquele cenário que está, mas crendo que Jesus ele vai mudar a história, Jesus ele vai mudar o cenário, né? Porque ele fez, porque quando os discípulos entraram, acalmou o vento, acalmou a tempestade. Jesus, quando chega, ele acalma, irmão. Ele acalma o vento, ele acalma a tempestade, ele acalma o furacão, ele acalma tudo, porque ele é Deus, né? Então, nesta noite, que nós possamos ter essa certeza e não duvidar, mas crendo no milagre de Deus sobre as nossas vidas. Não só nessa campanha, mas em outras coisas que você faz para Deus, que seja na igreja, né? Que seja em casa, que seja no trabalho, algo que você está fazendo para Deus. Pode ter certeza que vai vir vitória. Porque, irmãos, olha, quando estamos com aquela intimidade diante de Deus, irmãos, o inimigo ele não se agrada. Quando você acorda de manhã, faz o teu culto diante de Deus, você louva, você ora, você lê a palavra, né? No trabalho, a gente busca a Deus. O diabo ele não se agrada, porque ele não quer. Ele não quer. Ele quer ver o povo parado, o povo de Deus com medo. Mas não, nesta noite, o Senhor diz assim, que conta com os corajosos. Então, somos corajosos, irmão, porque estamos aqui, glorificando o nome do Senhor. Amém, irmão Alexandre? Obrigado pela oportunidade, agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade que Ele me concedeu. Amém? Amém, glória a Deus. Que palavra maravilhosa, viu? Deus tem te usado grandemente, irmã Rosiane, e permaneça firme, deixa Deus te usar, viu? Só complementando o que a irmã ministrou nessa noite, realmente não é fácil, é difícil, né? Servir a Deus não é fácil, né? Eu estava até conversando com a minha esposa esses dias, porque a palavra do Senhor vai se cumprindo, né? E o esfriamento espiritual tá ganhando uma proporção assim sem tamanho, né? Jesus realmente está à portas, né? A gente tenta fazer, igual eu falei para ela, eu falei, amor, eu acho que acabando essa campanha, eu vou largar os grupos, eu vou fazer só meu trabalho na igreja que eu tenho feito, porque as pessoas não estão se importando, né? As pessoas não querem saber de nada. Eu fiz um momento ali de palavras de oração. Eu postei nos 2 grupos, dos varões e do Fiel é Quem Prometeu. Apenas o irmão Anderson reproduziu o áudio que eu mandei de 44 minutos, falando da palavra do Senhor e uma oração depois, né? Então, isso entristece o nosso coração, não por mim, porque eu não sou ninguém, né? Mas
eu senti no Espírito Santo de fazer, né? Porque eu sei que as pessoas sofrem, as almas estão gritando, assim como a minha também, né? Eu tenho passado por dias muito difíceis, lutas grandiosas, né, principalmente com a minha filha de 14 anos, né, que tem feito coisas assim que só pela misericórdia do Senhor. Então, mas aí, né, eu falei, amor, acho que eu vou deixar para lá, né? Os varões não estão nem aí, não querem participar, não querem se propor a fazer, né? A gente posta as coisas, as pessoas não se importam, não querem buscar a Deus mais, né? Não querem orar, né? Até na igreja mesmo, meus irmãos, vocês têm uma ideia. Esses dias eu ganhei uma oportunidade na igreja, pedi para a igreja orar comigo, né? Porque a igreja também não ora mais, né? É uma coisa que deveria voltar a se fazer, a orar, porque a oração é onde a gente se aproxima do Senhor, é onde a gente tem intimidade. Eu lembro quando eu era pequeno, tudo era motivo para orar, né? E eu era pequeno e não entendia. Eu falava, meu, mas orar de novo, né? Então eu ficava bravo, eu pequenininho ali, mas hoje eu entendo o poder da oração. Eu entendo o porquê de tanta oração, porque é na oração que nós vencemos, é na oração que nós temos ali a presença do Senhor, é onde nós temos a intimidade e o relacionamento verdadeiro com o Senhor, né? Sem oração não há vitória, né? Daniel orou durante 21 dias e jejuou para ter a sua vitória, né? O Senhor Jesus, o próprio Jesus, ficou 40 dias no deserto orando e jejuando. Então é através da oração que nós vencemos. Infelizmente, o amor está se esfriando, a fé está desfalecendo, e isso é triste. Então ali eu pedi para fazer um momento de oração, e quando eu fechei os meus olhos, comecei a falar com o Senhor, porque não tem como, meus irmãos, por mais que você esteja em espírito, você acaba sentindo o ambiente, e o ambiente frio, e você não escuta mais as pessoas clamar, você não escuta mais as pessoas falar com Deus, você não sente mais as pessoas entrar no espírito e se derramar. Isso é muito triste, né? Isso é assim, se nós formos olhar para o ser humano, nós paramos no meio do caminho, né? E aí, eu, no meu particular, eu falando com Deus, né? O Espírito Santo veio ao meu coração e falou: você não faz para o homem, você faz para Deus, né? Então, nós temos que ter esse discernimento, que tudo que nós fizemos não é para o meu irmão, para a minha irmã, e sim, primeiramente, para Deus. Então, mesmo assim, se tiver só eu e a minha esposa aqui online, é para Deus, né? Eu estarei grato a Deus, mas eu gostaria que os irmãos realmente viessem buscar a Deus, né? Igual quem começou a campanha aqui, e são poucos que estão permanecendo, né? Então, as pessoas querem a bênção, mas não querem passar pelo processo, né? Então, a palavra do Senhor diz bem claro que não há vitória sem a batalha, né? Não há como você vencer antes de ser provado, né? Então, meus irmãos, permaneçam firmes, não desistam, os tempos estão se findando, o Senhor Jesus está voltando. Nunca os sinais da volta de Jesus foram tão claros e tão fortes, né? A gente vê os jornais, a gente vê as redes sociais, o que está acontecendo no mundo, os sinais estão aí, né? Então, que nós possamos estar em alerta, porque o Senhor pode aparecer sobre as nuvens a qualquer momento. Então, que nós possamos estar como as virgens prudentes, né? Esperando o nosso noivo. Então, não desistam, permaneçam fiel até o fim, né? Para ser bem rápido, eu vou colocar aqui, meus irmãos, no chat, o link do nosso canal do YouTube que eu criei, né? Porque o intuito é alcançar muitas mais vidas, né? Pessoas que necessitam de uma palavra de Deus, que precisam escutar algo da parte de Deus. Às vezes, uma única palavra que você fala, ou um abraço que você dá na pessoa, e você só de falar Jesus te ama, não desista, isso para a pessoa já é tudo, né? Já muda totalmente o cenário para a pessoa. Então, meus irmãos, divulguem,
Quem não ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, nos ajuda, né? Porque isso é onde o YouTube mostra o canal para outras pessoas, né? Então, é a forma da gente alcançar mais vida. Então, eu tenho postado os vídeos, shorts lá, né? Todos os vídeos das nossas reuniões, da campanha é gravado. No dia seguinte, eu posto no canal, né? Então, quem não participou conosco ao vivo tem a oportunidade de escutar mais uma vez, né? Se quiser, né? Através do canal do YouTube, e divulguem, né? Convide alguém para as campanhas, divulguem o nosso canal. Amém? Eu ainda não consigo fazer, como o canal é novo, eu não consigo fazer lives ao vivo pelo YouTube, que é uma intenção que eu tenho, né? Porque quando você faz, acaba você sendo engajado e acaba alcançando pessoas, né? O link, o vídeo acaba aparecendo para milhares de pessoas. E isso é a obra do Senhor, é o ID do Senhor, né? Então, essa é a forma que nós temos hoje em dia. Usamos a internet para ver tanta porcaria, né? Ficamos horas vendo os vídeos bestas. Então, que nós possamos também usar essa mesma internet para propagar a palavra do Senhor e alcançar vidas, né? E salvar vidas. Amém, meus irmãos? Então, lembrando que os cultos do Fiel Quem prometeu, né, de terça, sábado e domingo, por enquanto, mas provavelmente parece que o de domingo vai ser retirado, né? Por algumas circunstâncias. E sexta-feira, os nossos cultos, né? Que é uma união do grupo de varões com o Fiel Quem prometeu. Então, participe conosco sempre das reuniões, venha buscar ao Senhor, não falte, não desista, né? Porque o Senhor tem grandes coisas para fazer através da sua vida e na sua vida, né? Igual a irmã Rosiane falou, né? Que ela está aqui hoje graças a uma oração do filho dela. E assim como eu falei também, se hoje eu estou na presença do Senhor, é porque alguém orou por mim. Minha tia-avó, minha mãe lá atrás, né? E se você não desistir, se você continuar orando, aquela pessoa pode ser seu esposo, seu filho, sua mãe, seu pai, quem seja, um conhecido, um amigo, que você está orando por ele, logo você verá na presença do Senhor. Então, não desista, amém? Meus irmãos, eu não sei aqui quem vai na conferência da missionária Carol, Restaurando Aliança, no final do ano, em outubro, né? Quem não for, está convidado, né? Eu irei fazer uma breve ministração representando os varões nessa conferência. A missionária Carol me convidou, né? E eu estou me preparando. Confesso que eu não esperava, mas é igual a irmã Rosiane falou, quando nós decidimos fazer a obra do Senhor e temos um chamado, nós temos que estar preparados, né? E quando ela me convidou, eu falei, meu Deus, faz tempo que eu não ministro para tanta gente assim, né, ao vivo, né? Então, a última vez que eu ministrei em uma igreja, mesmo física, foi quando eu era bem novinho, né? Então, eu vou me preparar muito, eu vou jejuar muito para que Deus use a minha vida e ali faça, né, algo grandioso, né? Então, se vocês não sei se todos aqui participam ou têm contato do Restaurando Aliança, mas todos estão convidados. A conferência será em São Paulo, no Espaço Zeus, no mesmo espaço que foi ano passado. Ali estava o irmão Rodrigo, o irmão Leandro, o irmão Eliseu, a irmã Rosiana, não sei se estava a irmã Rosiane na conferência do ano passado? Não, irmão, eu estava não. Amém. E ali eu conheci a pastora Simone também, conheci a missionária Nádia, que infelizmente nos deixou, mas felizmente que foi morar com o pai, né? Mulher de Deus, fervorosa. Pensa numa mulher fervorosa, era a irmã Nádia, né? E a missionária Carol também, né? Então, quem não se cadastrou ainda, faço esse convite também, que se cadastrem, que vai ser bênção, vai ser maravilhoso,
como foi ano passado, esse ano também tende a ser maravilhosa a conferência, amém? Eu creio que seja isso. Irmão Eliseu, tem algum recado para dar? Podemos encerrar? Referente lá, o irmão Alexandre, os cultos do grupo fiel que prometeu, permanecem os mesmos horários. Quartas e sábado, às 22 horas, e domingo, às 14h30. Houve uma breve reunião na segunda-feira, eu até participei, e aonde até mencionei que eu particularmente não vi o porquê de deixar uma semana inteira sem ter um culto. Eu falei, a não ser que vocês não queiram fazer, mas nem que seja eu mesmo sozinho estarei fazendo na quarta-feira. Aí onde mantivemos os mesmos horários, quarta-feira às 22 horas. Obviamente, por ser meio de semana, iremos fazer para terminar o mais breve possível, até mesmo reduzir um pouco os louvores, no caso, na quarta-feira, para que nós venhamos terminar no intervalo de 1h e 10 no máximo, porque nós bem sabemos que na manhã seguinte todos trabalham, né? A maioria trabalham por ser quinta-feira. Agora, no culto de sábado, às 22 horas, aí nós já vamos cultuar com normais, por ser no dia seguinte, domingo, a maioria não trabalha. É no domingo, para que não venha ficar uma tarde, muitas das vezes com pensamentos vagos, a mente viajando ali em pensamentos outroras, antes estava assim, assado, nós vamos permanecer no mesmo horário das 14h30, justamente pelo fato que na parte de mais tarde, muitos cultos nas igrejas físicas começam até mesmo às 18 horas. Então, mantivemos os mesmos horários, quarta e sábado às 22 horas, domingo às 14h30. Amém? Amém, perfeito. O irmão Anderson tinha conversado comigo que ia fazer essa reunião mesmo, e talvez ele até pediu minha opinião. Eu falei, irmão Anderson, eu sinceramente o domingo para mim à tarde é complicado, porque é o único dia que realmente nós temos em família, e eu tenho que ir para a igreja mais cedo, porque tem um compromisso dos ensaios, dos varões da igreja, etc. Então, para mim, domingo é muito corrido, e nem sempre eu consigo participar do domingo à tarde, né? Mas aí ele falou que ia ter essa reunião, então manteve, glória a Deus, aleluia, né? Então, então os cultos continuam dessa maneira. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor, agradecer por esse culto que foi bênção, foi maravilhoso, né? Deus falou grandemente, e se você esteve atento do começo ao fim, eu creio que você está saindo com a sua bênção na mão. Amém? Seus olhos carnais possam não estar vendo, mas se você tem fé, pelos olhos espirituais já aconteceu. É questão de tempo para se concretizar no mundo físico, né? Então, feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, uma vez mais, Senhor, encontramos em Tua presença, Pai. Ô Senhor, como é bom falar contigo. Como é bom, meu Pai amado, estar em Tua presença, Senhor, te glorificando, te exaltando, Senhor. Papai, obrigado por esse culto. Esse culto, Senhor, que foi maravilhoso, ó Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor falou do começo ao fim, ó Pai. O Senhor falou através das reflexões que foram ditas aqui. O Senhor falou através, Senhor, dos versículos lidos. O Senhor falou, meu Pai, grandemente através dos louvores. E principalmente, ó Pai, o Senhor falou, Senhor, grandemente, Senhor, maravilhosamente, Senhor, através da Tua palavra ministrada nesta noite. Nós estamos saindo, Senhor, alimentados da Tua palavra. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui, Senhor. Mesmo em meio às dificuldades, em meio às lutas, Senhor. Esses irmãos e essas irmãs não têm desistido de Ti, não têm saído do caminho, Pai. Fortalece os meus irmãos e as minhas irmãs, Senhor. Fortalece, meu Pai, que Teu Espírito Santo possa sustentar. E que, meu Pai, assim como foi ministrado nesta noite, não viemos, Senhor, a olhar para a tempestade, sim para o Senhor, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é capaz de acalmar qualquer vento, acalmar, Senhor, qualquer tempestade. Aleluia, glória a Deus.
Ali, Senhor, como aqueles discípulos ficaram maravilhados quando a tempestade cessou, quando o Senhor entrou no barco. Que o Senhor possa entrar no nosso barco, Senhor, e cessar essa tempestade. E que todos vejam que o Senhor é Deus. Que o Senhor, meu Deus, é poderoso para fazer, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aquilo que só o Senhor pode fazer. Graças te dou, te louvo. Nos dá uma noite tranquila e reparadora de sono, ó Pai. Continua conosco, Senhor, porque precisamos da tua presença, precisamos de ti, te amamos, te louvamos, te glorificamos, ó Deus, e bendizemos o teu santo nome. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo amado. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos, mais uma vez, pela presença de todos. Ficam na paz do Senhor e boa noite. Amém? Amém. Pai do Senhor para todos. Ah.